Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula. O tema dessa semana é Noções Básicas de Cartografia para o Vestibular. Esse tema tem alguns conceitos um pouco bobos, que a gente acha que já sabe, que não precisam ser explicados e que a gente já aprendeu há muito tempo atrás no ensino fundamental. Mas é exatamente esse o motivo que a gente tem que retomar, porque diante de uma questão da UERJ ou de qualquer outro vestibular, você pode se sentir um pouco confuso por não lembrar de alguns conceitos principais, principalmente na questão do fuso horário e também da rosa dos ventos, na questão da orientação, e você acaba perdendo a questão, acaba errando. Então, vamos ao que interessa e vamos começar mais uma videoaula da semana. Bom, nós começamos a nossa aula com uma charge da Mafalda, e ela está conversando com seu amigo, ela está de cabeça para baixo, ela e o amigo dela, e o amigo dela pergunta, por que a gente está de cabeça para baixo? De onde vem essa estupidez? Aí ela fala, basta você olhar o globo terrestre. Os do hemisfério norte vivem de cabeça para cima e nós de cabeça para baixo. Aí o amiguinho dela fala, que absurdo! Não, vê que os países desenvolvidos são justamente os que vivem de cabeça acima. Sim, mas o que isso tem a ver, né? Que prueba, o que isso tem a ver? Olha eu arriscando meu espanhol. Que por viver de cabeça para cima, a nós as ideias acabam caindo. Bom, essa minha tradução bem grosseira do espanhol de um ano só de claque da UFRJ tem o objetivo de dizer a vocês que essa charge ela está questionando a forma como a gente vê o mapa, a forma como a gente vê o mapa. Uns países desenvolvidos sempre muito grandes, e a Mafalda ela está criticando, como ela sempre critica, e eu aconselho você a comprar o livro com todas as charges, com todas as tirinhas da Mafalda, que cai muito no vestibular e ele é uma graça, e ela sempre vai criticando, ela está criticando, no caso dessa charge, nesse quadrinho, como a gente está adestrado a ver os mapas, a se orientar da forma como é estabelecida, né? Ela está criticando uma visão eurocêntrica. Então, esse quadrinho é sensacional. Eu peguei da internet e poderia ser um belíssimo tema de redação ou até mesmo uma questão de prova. Então, a gente inicia a nossa videoaula mostrando que aqui a gente vai aprender como se orientar não só para o vestibular, mas para a vida, de uma forma geral. E também você não deve desconsiderar essa crítica que a Mafalda faz, no sentido de que a gente também tem que criticar a forma como a gente é ensinado a se orientar e a observar e analisar os mapas, tá certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, esses são os pontos principais da nossa aula. Tipos de projeções cartográficas, já caiu uma questão da UERJ para você diferenciar os tipos de projeção cartográfica. A orientação rosa dos ventos, que é um elemento fundamental no mapa, como uma legenda, o título e a escala. O movimento da Terra, rotação e translação, lembrando que é da rotação que a gente vai calcular o fuso horário. E a escala cartográfica e o fuso horário, tá certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, a primeira projeção que eu apresento a vocês é a projeção de Mercator, e peço perdão se a minha pronúncia estiver incorreta. Ela foi criada pelo holandês Mercator, ele era um cartógrafo, e esse contexto é o contexto das projeções cartográficas, que foi a primeira projeção cartográfica do período das grandes navegações. Então, os países, eles disputavam um conhecimento cartográfico, eles investiam, na elaboração de mapas, para eles terem uma posição privilegiada, como eu falei na aula da formação da cidade do Rio de Janeiro, nas rotas comerciais marítimas, certo? Então, como a Terra ela tem o seu formato esférico, Mercator ele vai envolver a Terra num cilindro para colocar a Terra no plano. Então, qual é a característica dessa projeção? Ele não vai manter a área real dos continentes. A área real dos continentes
vai sofrer uma distorção, mas ele vai manter o formato desses continentes. E esse formato é exatamente para orientar os navegantes, certo? Então, essa é a grande diferença. Vamos lá. Eu gostaria de reforçar que a projeção de Mercator, ela é uma projeção conforme também. Ela mantém as formas em detrimento das áreas. Não interessa a fiel representação das áreas terrestres, que é exatamente para você orientar os navegantes. Mas a gente tem a projeção de Peters, que é dos anos 1970, no contexto da Guerra Fria, e é chamada de projeção cilíndrica equivalente. Ela vai fazer exatamente o contrário, ela vai manter as áreas em detrimento das formas. E o objetivo é chamar a atenção para as áreas subdesenvolvidas, mostrar que a zona intertropical sofre alterações. Veja, de uma descrição bem grosseira, como o mapa do Brasil está esticado. Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, eu peguei esse esquema do site do IBGE, que tem um material incrível sobre projeções cartográficas e também tem um atlas escolar muito bom para você que é estudante, que está se preparando para o vestibular ou precisa fazer um trabalho, e para você também, professor, não deixe de consultar lá. Peço perdão pelo palavrão dito pelos meus vizinhos, que acabou aparecendo aqui no vídeo. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a projeção plana ou azimutal é uma projeção que ela é mais comum nas provas. Por quê? É uma projeção geopolítica. A Terra vai ser representada a partir de um plano, a partir do Polo Norte. E sendo representada a partir do Polo Norte, vão ficar muito em evidência os Estados Unidos e a União Soviética. Lembrando que essa projeção faz parte da bandeira da ONU. Prestem bastante atenção nas reportagens quando aparecer a ONU e a bandeira da ONU, no caso. Aí vocês observem essa projeção plana ou azimutal. Certo? Então, vamos lá. Existem outras projeções cartográficas. E nós temos a projeção cônica, que apareceu no esquema do IBGE, e ela serve para representar um continente. E a projeção, perdoe-me a pronúncia, de Hammer-Einthoven, que é uma projeção equivalente. Ela vai ser como se fosse uma mistura entre a projeção de Mercator e a de Peters, que ela vai distorcer as áreas e as formas, e o globo vai ficar meio oval. Desculpe por ter esquecido de dizer essas informações nos slides anteriores, mas eu gostaria de dizer a vocês que, para a gente se orientar, a gente precisa saber da Rosa dos Ventos. E tem gente que se perde, tem gente que se confunde, não sabe o que é leste e o que é oeste. Isso não é um problema na sua formação, não. Exatamente porque você tem que... Parece uma coisa boba, mas a gente tem que aprender a ler mapa. Se a gente está lendo uma reportagem e aparece um gráfico, a gente tem que parar e analisar o gráfico. A mesma coisa é um mapa. E o mapa ele tem que ter título, legenda, escala e orientação, que é a Rosa dos Ventos. E se não tiver a Rosa dos Ventos, se ele vier sem orientação, é porque a orientação dele é no sentido norte. Eu peguei essa dica com o professor Egilpídio Lacerda, do curso Humanas em Foco, que é um vídeo que ajuda não só aluno, mas também professor. Afinal de contas, é a geografia escolar que estamos tratando aqui nesse canal. Então, continuando, só para reforçar, nós temos aqui norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudoeste, nordeste, sudeste. Rio de Janeiro e São Paulo ficam no sudeste. Certo? Então vamos para a próxima questão. Bom, essa é a figura do movimento de rotação. O movimento de rotação é um movimento, vale lembrar, que a Terra faz em torno de si mesma. E para você descobrir o fuso horário de um país para outro, você vai você vai calcular, fazer cálculos exatamente nesse movimento de rotação, que é no sentido de oeste para leste. Vejam como está a gravura. Aqui tem um Sol, mostrando que a parte leste está recebendo o dia, a incidência de raios solares primeiro do que a parte oeste, que está de noite. Então, o que a gente tem que levar em conta? Quando você for calcular
fuso horário, essa parte leste você vai ter que somar, entendeu? Por quê? Porque essa parte leste, o leste vai estar sempre adiantado em relação à noite. E à noite você vai ter que, na parte oeste, você vai ter que subtrair, porque a parte oeste vai estar 12 horas atrasadas em relação à parte leste, assim como a parte leste vai estar 12 horas adiantada em relação à parte oeste. E esse 12 horas eu vou explicar depois, tá certo? Então, vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, aqui tem uma ilustração mostrando a duração da rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, e dura 24 horas, entendeu? A duração de um dia. Translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, e dura um ano. O que a gente tem que entender é o seguinte, é que quando aparecerem palavras como equinócio, solstício, segundo equinócio, a gente tem que entender que é um movimento de translação e a intensidade, né, a forma como esses raios solares do Sol estão incidindo sobre a Terra. Então, vamos lá. Mas antes disso, a gente tem que entender que a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, que é um ano com 365 dias, certo? Então, essa é a definição de ano bissexto, se você não sabe. E por isso que nos anos bissextos nós temos fevereiro com o mês de 29 dias, que geralmente tem 28. É só uma informaçãozinha de conhecimentos gerais, básicos, que parece besteira, mas tem gente que não sabe disso. Então, vamos lá. A distribuição de raios solares, quando os raios solares eles incidem sobre a Terra, não é uma distribuição igual. Mas, quando a gente tem a linha do Equador, que é uma linha imaginária que divide a Terra, e quando esses raios solares eles estão incidindo diretamente sobre a linha do Equador, nós temos o primeiro dia de equinócio, que é quando vai estar bem quente nos países que estão na linha do Equador, certo? E a data bem precisa é dia 21 de março, segundo o professor Rigopídio Lacerda, de Humanas em Foco. E o que nós vamos ter é que quando a Terra se inclina mais em seu movimento de translação, nós temos o solstício, ou seja, quando o hemisfério norte recebe uma maior incidência dos raios solares, nós vamos ter verão no norte e inverno no sul, certo? E quando nós temos o segundo equinócio, é quando nós temos mais um quarto de volta em torno do Sol, e a Terra vai passar a receber os raios solares que vão se concentrar na linha do Equador. Aí a gente vai ter o segundo equinócio, que é mais um quarto de volta em torno do Sol que a Terra vai dar. E aí, quando a gente tiver o segundo equinócio, o norte vai ser outono e o sul vai ser primavera. E é em setembro. Então, é uma transição para o inverno e para o verão. Então, quando a gente tem muitos raios solares no Trópico de Capricórnio, nós temos verão para o sul e inverno no norte. Então, gravem essas regrinhas porque são relacionadas à distribuição desigual, à forma como os raios solares incidem sobre a Terra no movimento de translação, tá certo? Então, vamos lá. Bom, esse slide é muito bacana, eu peguei na internet e está definindo, através de imagens e também por escrito, o conceito de meridianos e paralelos, certo? E também localizando o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, e os meridianos, e o Polo Sul, tá bom? Então, você pode visualizar que é uma imagem autoexplicativa, então não precisa aqui da minha explicação. De novo, novamente, nós temos aqui localizando o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, que fica abaixo, o hemisfério norte e o hemisfério sul, paralelos, que está em vermelho, e meridianos, que está em verde. E nós temos a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Só para localizar vocês nesse mapa aqui tirado do IBGE, tá bom? Quando a gente fala de coordenadas geográficas, a gente está falando de pontos bem precisos na superfície da Terra. E quando a gente fala de latitude, é a distância da linha do Equador, entendeu? Até o Polo Norte.
E quando a gente está falando de longitude, a gente está falando da distância do meridiano de Greenwich em relação ao Polo Norte, certo? Então, vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, de novo, a Mafalda. Já perceberam que ela é uma criança muito observadora. E ela é muito bacana. Não deixe de ler os quadrinhos da Mafalda. Então, nesse quadrinho, ela diz o seguinte: pai, do outro lado do mar é a África, não é? Aí ele: é. Aí ela deve estar pensando aqui, a mente dela deve não estar pensando, está pegando fogo, né? E o pai deve estar achando, eu acredito na leitura minha, deve estar achando que ela já esqueceu o assunto. Aí ela resolve subir numa rocha. E aí ela começa a tentar levantar o corpo assim e tentar ver se ela consegue ver a África, né? Aí o pai dela olha assustado para ela e aí ela chega na seguinte conclusão: ou elas foram dormir cedo, ou as girafas não têm o pescoço tão comprido como eu imaginava. Caramba, ela estava achando que ia ver a girafa. É engraçadíssimo. Então, essa é uma questão, acho que da UERJ, e aí eu acabei tirando aqui as alternativas, mas essa questão, ela está falando de localização, e ela não está usando mapa, e esse é o grande desafio. Então, vamos ver o que ela está pedindo. Admita que os personagens dos quadrinhos estão olhando para o leste, certo? Então, eles estão olhando, digamos, para o nosso lado direito aqui da tela. Dessa forma, eles estão localizados em uma praia situada no litoral aí as alternativas davam vários nomes dos continentes, que se eu não me falha a memória. Então, se a Mafalda está falando que dali onde ela e o pai dela estão, dá para ver a África, e ela tá a praia está localizada na parte, perdão, estão olhando para o leste, e se eles estão olhando para o leste, eles estão no lado contrário, no lado oeste, certo? Então, qual a praia não? Onde está localizada essa praia? Na América do Sul. Se eles estão olhando para o leste, para a África, ela ainda está querendo ver girafa, está achando que vai ver girafa, só na mente dela, né? Então, eles estão na parte oeste, então eles estão na América do Sul, tá certo? Bom, aqui são umas dicas para você que pretende fazer alguma questão para calcular fuso horário. Eu não tenho nenhum exercício aqui de fuso horário, tem muitos na internet, mas eu gostaria de apenas aproveitar esse vídeo, pelo avançar da hora, para dar dicas a vocês de o que vocês devem considerar para calcular o fuso horário. Quando você pega uma questão de fuso horário, você tem que ter em ideia o seguinte: que você está diante de não de uma questão só de geografia, mas uma questão de raciocínio lógico. Então, o que você deve considerar é o seguinte: o tempo de deslocamento. Se a questão te dá vários números, você tem que organizar esses números e considerar o tempo de deslocamento. É bom lembrar que tempo de viagem, problemas que envolvem cálculo de fusos horários sempre são somados. Te deu um tempo de viagem, você vai somar, quer seja no final, quer seja no início. A última dica antes de iniciar a resolução de problemas é sobre quando a soma dos fusos ou quando incluídos o tempo de deslocamento. Se ultrapassar o valor de 24 horas, como é a duração de um dia, já que a gente está falando de rotação, passa-se para o dia seguinte e inicia-se o cálculo a partir de 0 hora do próximo dia, certo? Nunca se esqueça disso. Outra dica que eu também vou te dar, uma coisa que você tem que decorar. A cada 1 hora na Terra, estamos completando 15 graus. A cada 1 hora que se passa, a Terra, estamos completando 15 graus. Como é que se chegou a essa conclusão? Pegou-se 360 graus, que foi a angulação da Terra, e dividiu por 24 horas, que é o tempo que leva para completar a rotação, e deu 15 graus. Então, um fuso é igual a 15 graus. Que é igual a 1 hora, certo? 2 fusos é igual a 30 graus, que equivale a 2 horas, e assim sucessivamente. Nunca se esqueça que 15 graus, um fuso é igual a 15 graus, que equivale a 1 hora, e 1 hora tem 60 minutos, certo? Então, quando a gente está diante de uma questão,
a gente tem que, de fuso horário, a gente tem que, por exemplo, se perguntou assim, estamos, a cidade de São Paulo, está marcando 3 horas da tarde e está localizada na coordenada geográfica tal, 0 grau, x 0 grau. Será que eu posso ligar para um amigo meu que está na cidade, que está na China, que está localizada a tantos graus? Que está localizada a tantos graus? Será que eu vou incomodar? Então, você tem que, por isso que é importante estudar os mapas. Como é que você vai se orientar? Isso é uma questão simples de fuso horário. Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que entender que a China fica no leste e São Paulo fica no oeste. E quando você está no leste, você está 12 horas adiantadas. 24, a rotação não dura 24 horas, então a gente não está dividindo 24 horas por 2, leste e oeste. Então, quando você está na parte leste, você vai somar. E quando você está na parte oeste, você vai subtrair. Por quê? Porque são 12 horas atrasadas e você tem que descontar essas 12 horas, certo? Então, os fusos horários eles irão variar de 15 em 15 graus, podendo atingir 180 graus a oeste e 180 a leste. Eu peço perdão se essa explicação foi muito rápida e não deu para você entender. Mas você pode consultar, como eu consultei também, outros sites abordando a forma como se calculam os fusos horários. Tem muitos exercícios resolvidos na internet, entendeu? Aqui são apenas dicas, né, que você pode fazer uma nota e considerar. Mas essa questão de fuso horário cai mais na prova do Enem. A prova da UERJ é mais a questão das projeções, entendeu? E pode até cair do fuso horário também, mas mais assim de escala cartográfica, até uma da tocha olímpica também, que pediu para converter o trajeto da tocha olímpica representado no mapa em centímetros e pediu para converter em quilômetros para ver quanto foi realmente o trajeto da tocha olímpica, né? Pegando todo o mapa ali do Brasil. Então, é muito interessante você fazer essas pesquisas e lembrando sempre que o nosso ponto de referência para você calcular fuso horário que tem relação com o movimento de rotação da Terra, ele parte do meridiano de Greenwich. E aí é o meridiano de Greenwich que vai dividir a Terra em leste e oeste, que para você calcular o fuso horário, tá certo? Bom, pessoal, chegamos ao final aqui da nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado da aula. Para mim foi um prazer prepará-la e essa aula ela vai estar disponível para vocês e qualquer dúvida é só vocês me mandarem um e-mail, tá bom? E é isso, Desvendando Ideias com a professora Ana Paula. É o momento de você estudar, tirar suas dúvidas e também se autoconhecer. Foi um prazer ter preparado essa aula para você e até a próxima e boa semana. Um beijo. Tchau.